Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, deixa o like, ativa o sininho da notificação e compartilha o vídeo com os amigos. Tá ok, pessoal? Ó, se você tiver um amigo ou parente, qualquer um que tenha experiência, teve uma experiência aí fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gravar. Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje eu vou chamar uma pessoa maravilhosa que vai falar para a gente sobre o Japão. Isso mesmo, sobre o Japão. Vamos ver quem que é? Olá, querida, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo jóia, prazer em te conhecer e falar contigo. Prazer é meu. Prazer é todo meu. Ó, vamos começar com 3 perguntinhas, tá bom? Tá, pode mandar. Se apresenta pro pessoal, fala de que lugar do país você é do Brasil, né? Que lugar do Brasil você é, e o que você fazia no Brasil antes de você imigrar. Tá, meu nome é Camila Tanaka, né? Eu sou de São Paulo, né? Capital. Lá no Brasil, a minha família teve um restaurante japonês, então trabalhei a minha vida toda praticamente com um restaurante em Guarulhos, né? Na verdade. Uhum. Aí eu trabalhava no restaurante da minha família, né? Que era um restaurante japonês. E eu fazia isso lá no Brasil, antes de vir para cá. Ah, entendi. E como que surgiu essa... Você é descendente de japonês, então? Sou descendente. Meu pai é mestiço, no caso, né? Meu avô é Aham. japonês mesmo. Aí eu sou a terceira geração, né? Que fala Sansei. Ah, ok. A comida japonesa que tinha um restaurante no Brasil, era a comida abrasileirada ou era típica mesmo? Não, era brasileirada. Tem uma diferença, né? Tem, totalmente diferente. Totalmente diferente. A comida que você come aqui no Japão não é a mesma que você come no Brasil. Ah, depois nós vamos entrar nesse detalhe. Bom, porque é bem diferente. E como surgiu essa oportunidade de você ir para o Japão? Você já tinha já um sonho? Como que surgiu isso daí? Na verdade, eu mesma nunca tinha pensado, né, de ir para o Japão. Mas aí a minha irmã veio, né? Aí ela veio, porque assim, eu tinha primos, pessoas da família que sempre vieram e tal, mas eu nunca tive assim vontade de vir para vir trabalhar e tal. Aí minha irmã veio, né? A gente tinha encerrado o restaurante, né, lá no Brasil. E aí, né, aí eu me casei e tudo. E aí eu peguei e falei: "Ah, minha irmã veio para cá". Ela falou: "Olha, dá certo, é legal, é diferente, é uma baita experiência". Ela falou: "Ah, eu acho que rola". Aí meu marido: "Não, vamos, 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 quero conhecer", né? Que meu marido, depois que eu me casei, me mudei para Araras, interior de São Paulo, Aham. né? Então, para ele ia ser assim uma super aventura, né? Eu falei: "Ah, então tá, né? Então vamos". Ela falou que dá certo. E daí nós viemos em 2019 para cá. Em 2019. Para qual região que você foi? Qual é a cidade? Aqui no Japão eu fui para a região de Shimane, a cidade chamava Oda. Oda. Isso, Oda. Ela fica do lado de Izumo. Izumo é mais conhecido, né? Oda é um pouquinho mais afastado de Izumo, né? Mas fica na região de Shimane. Vou pesquisar isso aqui depois, para ver como que Pesquisa. é. É Porque assim, lindo. porque no final do vídeo, nós colocamos aí fotos da região do que tudo que você está falando no vídeo, a gente coloca umas fotinhas no final. Ai, E a gente faz coloca. uma pesquisa e eu peço para você mandar umas fotos para colocar no final, viu, pessoal? Vá assistir até o final para ver as fotos. Pode assistir aí que vocês vão gostar. É lindo, lindo. É uma região linda daqui do Japão. Ah, que bacana. E agora, fala pra gente, como que foi esse processo de documentação para ir? Então, a gente tem que, assim, a gente contratou, né, um escritório para estar dando a entrada para o visto, né? E aí eles vasculham toda a nossa vida, né? A gente tem que responder algumas perguntas, a gente tem que mandar uma cartinha dizendo como que os meus avós se conheceram, né? Como que os meus pais se conheceram. Aí
como que é a história da família em si, assim, do meu avô, né, com relação ao meu pai, a minha mãe, tudo. Você tem que literalmente contar a sua história, mandar fotos, tem que ter foto comprovando que você realmente é filha, que você é neta, né? Tem que colocar o nomezinho, olha, esse aqui é o vô, esse é o pai. É bastante bem burocrático, assim. E que nem como eu me casei, meu marido não é descendente, né? A gente tem que ter um tempo, no mínimo um ano de casado para poder vir, né? E mesmo se você já tem um tempo de casado, você tem que comprovar com foto, né? Tipo, tem que estar junto, com família, com todo mundo. Realmente você tem que comprovar, né, que você é descendente, que não existe falcatrua, que, por exemplo, porque tem muita gente que casa para vir, né? São Ah, amigos só, são marido e mulher. Então eles investigam tudo isso para ver se é legítimo mesmo, né? Então aí a gente tem que mandar todas essas histórias, né? Tem que escrever a punho e tal, as fotos também, etiquetar tudo e mandar para ver se eles vão aprovar, né? Para a gente é, conseguir vir. tá, mas todo esse processo é por causa que o visto era de imigrante, não era de turista, ou para turista é a mesma coisa. Não, para turismo eu acho que tem que comprovar alguma coisa assim para você vir, e daí existe uma outra documentação que pede, né? Porque parece que você tem que declarar até uma quantia na conta para poder estar vindo para cá. Hoje em dia, mudou a lei, aí parece que eles estão liberando, mas parece que isso daí vai acabar também, não vai ficar muito tempo. Mas para turismo é diferente. Como eu vim para trabalho, Uhum. né? Eu vim para morar, então aí o processo ele muda um pouco. Mas Ah, para porque você vir para turismo, você precisa. Para turismo não precisa comprovar a família, nada, mas você precisa comprovar alguma renda que você tenha no Brasil, alguma coisa que mostre para eles que você não vai ficar aqui, que você vai voltar, né? aham, entendi. Aí, Ah, então, todo esse processo, então, burocrático, porque seu visto era de trabalho, era permanente, era de imigrante o visto, né? é, era para trabalho, aí é diferente o processo. Para turismo, você tem que comprovar alguma coisa que te ligue ao Brasil, que você mostre que você vai voltar, você tem que ter uma quantia em dinheiro, eu não sei quanto é, na conta, você tem que comprovar. Então é diferente. Para você vir para cá para trabalhar, né? Por mais que você seja IC que fala que é a primeira geração, tudo, se você não tem um registro assim, ou aí no, na imigração japonesa, se você não tem o registro através disso daí, você tem que comprovar, né? Que você é filho, que seu pai era japonês, você também é. Você tem todo um processo para você vir para estar morando aqui, né? O processo muda. Ah, tá, entendi. Sim, sim. Ah, e quanto tempo demorou esse processo, você lembra? Olha, eu acho que demorou mais ou menos uns 2 meses, eu acho. Eu acho, Relativamente foi rápido, né? eu acho que foi uns 2 meses, mas eu nem lembro direito. Mas é mais ou menos isso. Para E aí, quem maior tem. expectativa. Ah, desculpa. Não, mas eu que peço desculpa, você ia falar o quê? Não, que para quem tem, vamos supor, é a primeira geração, sai bem mais rápido, né? Aí com às vezes 2 semanas você já consegue o visto, já consegue tudo. Como eu sou a terceira geração, aí o processo é um pouco mais longo. Aí demora um pouco mais. Ah, entendi. Tá lá, tudo bem, o pessoal alguma expectativa, saiu os vistos, legal a documentação. Aí você fez o que você vendeu os móveis tudo, como que foi essa questão de... Então, minha casa, eu deixei minha cunhada morando lá, né? Aí, porque ela ia alugar uma casa, né? Também ela tinha casado recente, ela ia alugar uma casa. Aí eu falei, já que a gente tá saindo, se você quiser, né? Aí ela ficou lá, a gente nem precisou desfazer de nada, porque ia dar trabalho, né? E também Aham, deixar fechado é ruim, porque você acaba perdendo as coisas que tá lá, né? sim. Então, aí tá a minha cunhada que tá lá hoje na minha casa. Ah, e aí, a expectativa, chegar no avião, embarcar, aquele monte de mala, cachorro, passarinho, papagaio, e me fala como foi essa viagem. Nossa, olha, é muito corrido, porque você também quer despedir de todo mundo, porque nossa meta era vir e ficar, tipo, 5 anos, assim, é a meta de todo mundo, né? Eu vou ficar 5 anos.
E então você quer despedir de todo mundo, você quer falar com todo mundo, você quer fazer um último churrasco com todo mundo. Então foi bem corrido mesmo. Aí para ir para o aeroporto também foi uma aventura, porque por mais que a gente se programa, a gente acaba se atrasando um pouco, né? E e é aquele monte de mala que leva. Aí a pessoa que a gente contratou, né? Ela vai até o aeroporto com a gente. Ela faz toda a recepção, ela auxilia em tudo que você tem que fazer, né? Ela, onde que tem que colocar a bagagem, o que você fala, o que você não fala. Aí, se você faz a troca do dinheiro, às vezes a gente não consegue trocar sozinho. Ela também faz esse trabalho, né? Então, assim, ali ela ajuda bastante, né? E acaba atrasando, ela explica tudo bonitinho. Olha, você vai para tal lugar, você vai fazer Conexão? a conexão em tal lugar, tal. Então, assim, a gente fica super apreensivo, ao mesmo tempo morrendo de medo, aquela coisa, meu Deus, eu vou deixar todo mundo e vou ir. Você fica assim, passa 1 milhão de coisas na cabeça, né? Só que a gente fala, não, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? E aí a gente pegou e falou, não, vamos mesmo, mas foi muito corrido, foi muita adrenalina para a gente poder vir. E eu descobri que morro de medo de avião. Jura? Porque aconteceu alguma coisa assim que ativou esse medo? Eu acho que é muito tempo lá dentro. Quantas horas de viagem foi? Ao primeiro voo foram 12 horas, aí o segundo Nossa. voo foram basicamente 12 horas, foram 11 horas e alguma coisa. Nossa, quase 24 horas viajando. Dentro do avião. Então eu acho que foi isso. Aí você fica muito tempo lá em cima e você começa a pensar bobagem, né? Meu marido, ninguém nem vê, né? Porque adora. Nossa, a melhor coisa da vida. E eu fico, meu Deus do céu, como consegue dormir? Eu não dormi, eu não consegui. Jura? E quando não consegue dormir, cansa mais, né? Cansa, nossa, cansa demais, porque você fica em alerta e tem toda aquela emoção, né, que dá um medo, isso aqui vai cair, será que tá tudo bem? Qualquer chacoalhada que dá, você já olha assim para as aeromoças, você já olha para todo mundo. Eu imagino, menina. E você falava japonês, você falava inglês, como que foi isso? Não falo, ainda não falo japonês e também não falo inglês. Foi muito Não, divertido. mas então agora me conta essas conexões aí, como que você lia as placas para poder trocar de avião, como funcionava? Assim, o inglês, mais ou menos, eu tenho uma noção, eu não falo, né? Mas assim, alguma palavra, alguma coisa eu tenho um pouco de noção. Então, e também como veio bastante gente junto, um vai ajudando o outro, né? Então, nisso daí foi bom. Aí você tenta joga um espanhol lá, que eu sei um pouco mais, né? E vai se virando com o que tem. Mas, assim, o que ajuda é você ter um pouco de noção, assim, né? Do que é o banheiro, do que é a direção que você tem que ir, aonde que é o check-out, essas coisas, para você conseguir rápido, porque, vamos supor, a gente fica às vezes 4 horas, 7 horas para embarcar, né? Para fazer mudar o avião. E só que às vezes, vamos supor, num tempo de 4 horas, você fala 4 horas, dá tempo, né? Às vezes, dependendo do aeroporto, não dá, que é muito longe, né? Muito longe. E até você descobrir onde é que é, se você vira para a direita, se você vira para a esquerda, qual é a fila, quando você vê, já passou 1, 2 horas e você tá se achando ainda, sabe? Uhum. Então, assim, tem que prestar bastante atenção mesmo para ir. E se não souber um pouquinho, assim, pelo menos, de tentar ler e decifrar o que tá ali, é complicado, mas foi divertido. Aí vocês chegaram lá, tinha alguém já esperando vocês, como que foi? A primeira impressão, chegou lá, desembarcou, desceu do avião, chegou no aeroporto. Nossa, vou te ser bem sincera, a hora que eu cheguei, eu fiquei com vontade de beijar o chão. Falei, meu Deus, graças a Deus, eu estou em terra. Eu não vou mais ter que subir no avião, né?
Eu cheguei lá, tava minha irmã e meu cunhado, né, estavam esperando a gente, porque eu fui ela morava em Izumo, né, e eu fui morar na cidade do lado, então ela foi com a gente, ela foi me recepcionar lá, e fazia 1 ano e meio que eu não via ela, que ela já tinha vindo, já tinha 1 ano e meio já, eu acho, que ela estava para cá, né. E então, nossa, foi muito gostoso. Aí você chora, você fica. Só que eu cheguei, como eu cheguei à noite, né? Então, assim, você não consegue ver muita coisa, porque a gente, quando a gente, né? Ah, eu vou para o Japão, você pensa Tóquio, né? Ah, sim, sim. Shibuya, Uma luz, avenida cheia de luzes, os prédios iluminados. você imagina tudo isso, né? A cidade onde normalmente a gente vai ficar são os interiores. Tá, não, desculpa perguntar. Qual foi a cidade, qual foi o aeroporto que você desceu? Desci em. Vixe, agora eu não lembro se foi Tóquio, se foi Nagoya. Acho que eu desci em Nagoya. E de Nagoya eu fui para Izumo. Acho que foi isso. Chegou em Nagoya. Aí tá, e tudo meio escuro assim, você esperando aquelas luzes e nada. Cadê, né? E tudo. Aí ele começou, tipo, numa estrada que era só breu, não tinha iluminação, nada, 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 nada na rua. Falei, meu Deus, onde esse homem tá levando a gente? Eu falei, meu Deus, ainda bem que minha irmã tá de carro atrás, porque assim, quem busca a gente, nem nós viemos por uma empreiteira, né? Aham. Então, quando a gente chegou aqui, o rapaz da empreiteira foi recepcionar a gente no aeroporto. Então, a gente entrou no carro dele para ele poder levar a gente até o apartamento onde a gente ia ficar. Porque essa empreiteira, quando você vem, você já vem com apato, tudo certinho onde você vai ficar, né? Ah, você já foi contratada já foi com Isso, trabalho. Ah, já. legal. A Tá, gente, quando vem assim para trabalhar, você só vem já com um contrato. Eles não liberam visto se você primeiro não passar pela contratação da empresa onde você vai, né? tá. Porque é aí que vem o visto do trabalho. Então aí eu falei, meu Deus, ainda bem que minha irmã tá com o carro aqui atrás, esse homem vai sequestrar a gente, né? Nossa, e tudo assim, um breu, não dava para ver nada, nada, nada. Aí deixou a gente em casa, explicou, porque aqui no Japão é muito diferente do Brasil também. Tem regras, tem lixo que a gente tem que separar, tem um monte de coisa que tem que fazer, coisas dentro do apartamento que ele tem que explicar como que tem que ser, o que, que você faz, o que, que você não faz, né? Tem o vaso sanitário que é diferente, que tem aqueles montes de botão, tudo ele explica, né? Então, aí explicou tudo pra gente, aí minha irmã pegou e falou, não, agora vamos lá pra minha casa, né? Que daí a gente vai lá pra cidade, né? Porque eu fiquei bem no interior. Aham. Aí, chegando na cidade da minha irmã, que eu comecei a ver um pouco de luz. Eu falei, meu Deus, onde que a gente veio parar? Aí, na verdade, no dia seguinte mesmo, quando o sol nasceu, assim, que daí eu pude ver aonde eu tava. Porque aqui no Japão tem uma coisa muito, assim, que eu acho bem curioso e bem legal. Se não é rodovia principal, principalmente interior, cidade grande também tem um pouco. Se não é avenida principal, não tem luz na rua, não tem iluminação. Ah, interessante. Não tem iluminação. Então, enquanto você está nas ruas principais, na rodovia, tem luz, você consegue ver. Agora, quando você entra para os bairros, as ruas mais afastadas, já não tem energia na rua. Não tem Então, poste, iluminação pública. não, não tem, Nossa, porque que interessante. é interessante, não é? Eu fiquei, meu, como que não tem luz nessa rua, né? Mas não tem porque, assim, é um gasto desnecessário. Você Porque ter. tá, no ponto de vista deles, o carro tem luz e tal, moto tem luz. E aqui tem muita segurança. Então, você andar naquela rua tudo escura, com uma lanterna na mão, não tem problema nenhum. Né? Porque Tá. é seguro. De verdade, esses lugares onde eu morava quando eu cheguei, é muito seguro. Você anda de madrugada tranquilo, com o celular na mão. Você usa o seu celular como lanterna, né? Eles só dão uma faixinha para a gente colocar de visão noturna, né? Para Refletiva. Aham. se vir carro, né? Ver que a gente está ali andando. Mas não tem luz aí, é muito seguro.
não tem perigo de andar para lá. Então, Ah, assim, que aí eu só interessante. fui conhecer mesmo o lugar de dia, que eu fui ver onde eu estava. Mas eu achei lindo a hora que eu vim. Sério, me fala um pouco aí como que é essa região. Então, lá em Chimânia, que hoje eu já não moro mais lá, né? Mas quando eu cheguei lá, nossa, eu fiquei encantadíssima. E aí, quando a minha irmã foi me levar para. Porque o Japão, ele é tudo cheio de flor, né? Tudo bonito e tal. E eu cheguei aqui em março, em maio, eu cheguei em maio, né? Então já tava a primavera, já tinha flor, bastante flor, que japonês gosta muito de flor, de árvore, né? Geralmente na casa de japonês você vê um monte de vaso, assim, um monte, você nem entende o que tá acontecendo, mas tem flor, entendeu? Não Uhum. consegue definir. E aí eu vi, nossa, eu fiquei super encantada. Aí quando a minha irmã foi me levar para minha casa mesmo, o trajeto que tava aquele tudo escuro que eu não conseguia ver era o mar. Por isso que tava tudo Jura? escuro. Era o mar. Eu fiquei, gente, que visão é essa? Que lugar é lindo, aquela água cristalina, coisa mais linda. Coisa mais linda. E era o mar, por isso estava tudo escuro. E eu com medo e estava liberando o mar, e nem sabia. Que bacana. E aí, como que foi? Quanto tempo você começou a trabalhar? Eu cheguei na sexta-feira, comecei a trabalhar, aí cheguei na sexta de noite, aí você tem que ir na prefeitura, você tem que se cadastrar na prefeitura, você tem que tirar o Zairukado, que é cartão de identidade, né? Aqui no Japão, a nossa assinatura é um carimbo, chama Inkan. Então a gente tem que fazer esse registro também na cidade. Aqui no Japão é assim, você mudou de cidade, você tem que avisar na prefeitura que você está saindo e Ah, entendi. que você vai para outro lugar. Aí a gente fez todo esse trâmite, aí começamos a trabalhar, acho que na quarta-feira a gente começou a trabalhar. Né? Aí que começou a vida no Japão mesmo, porque até então tava tudo flores. E como que foi aí esse primeiro dia de trabalho? Olha, é bem assim, diferente de tudo, porque a gente chega aqui, a gente vai trabalhar em fábrica, é serviço que, na Uhum. verdade, muitas pessoas no Brasil não fariam. Só que aqui Certo. paga bem, então a pessoa faz, né? Mas como assim não faria? Por quê? Ah, porque é fábrica, sabe? Como que eu digo assim? Quando a pessoa vem para cá, tipo, acha que, nossa, vai trabalhar nas melhores, né, nos melhores lugares e tal. Só que a nossa vida aqui é peão, peão mesmo. É tipo de serviço que, como que eu falo, é gente que às vezes aqui no Japão, às vezes nem tem muito estudo que faz. Tá. Dependendo da fábrica que você cai, a maioria é assim. Não desmerecendo ninguém, nada. Mas, Uhum. assim, é um serviço que muitas vezes é pesado, né? É corrido. Então, e são 12 horas trabalhadas. Ah, 12 horas. São 12 horas. 12 horas e não tem choro nem vela, tem que trabalhar. 12 horas. E é repetitivo, né? Você faz aquela coisa o dia inteiro é a mesma coisa, o dia inteiro, o É dia uma inteiro. linha de produção. Depende da linha de produção, ou às vezes você fica numa máquina aleatória, né? Você sozinho tem isso daí também. Ou então aqui a gente também trabalha com Kensa, que é. Kensa é. Checar, acho que é como se fosse checagem. Ele fabricou a peça e eu vou olhar se a peça está perfeita. Sim, Se é tem um teste de algum. qualidade, um teste de qualidade. Isso, um teste de qualidade. Aqui a gente fala Kensa, né? Tem isso Uhum. daí também que a gente faz. Tem trabalho que você, às vezes, trabalha com torno, injetora plástica, que nem essa que eu Uhum. cheguei, a gente trabalhava na Murata, que ela faz. Ai, como chama aquilo? Esqueci o nome. É uma pecinha pequenininha, ela capta a densidade, acho que, dos eletrônicos. Vai em tudo quanto é eletrônico. Eu esqueci o nome que fala. Tá. E a Murata, ela é uma empresa muito grande, ela tem no Japão inteiro, é uma empresa muito boa, é uma fábrica muito boa. E lá a gente fazia, condensador, acho que fala. Aham. É. Então, assim, aí o meu marido ficou nas máquinas, né? Ele operava a máquina, embalava esses condensadores e eu fazia a checagem, no caso, né? E era 12 horas batido. Bem puxado, bem cansativo.
E aí, nos primeiros dias, você ficou destruída. Destruída. Do pé, que a gente não tá acostumado a ficar em pé, nosso pé e a perna judia, hein? É Nossa, mesmo? primeira semana que eu lembro, assim, eu ficava. Porque aqui o sapato que a gente usa tem que ser sapato de segurança, com bico de ferro. É Aham, pesado e tem que ser um número maior do que o seu, porque o pé da gente incha no fim do dia, né? tá. Então, você começa o dia, o sapato tá meio largo, né? Aí você termina o dia, o negócio já tá um pouco mais apertado. Como você fica literalmente em pé, a gente eu parava para almoçar 40 minutos, né? Na hora do almoço, e depois eu só ia, eu fazia mais 20 minutos de intervalo, umas 5:30 da tarde. Eu só ia sair 8:30 da noite, né? Então você fica literalmente em pé ali. Sim. Então a primeira semana foi sofrido. Acho que o primeiro, segundo dia, eu literalmente de manhã eu não conseguia ficar em pé, assim, tipo, eu acordava e ia pro banheiro engatinhando de tanta dor que sentia no pé. Nossa, menina. É bem. Quem chega aqui no Japão a primeira semana é triste, é sofrido. Eu... Quem fala que não é sofrido é mentiroso. Porque e essas partes ninguém conta. É, né? O... Mas vem, deixa eu falar, o seu esposo também era a mesma pegada, né? Vocês tinham o Mesmo, mesmo horário? mesmo horário. Graças a Deus a gente conseguiu o mesmo horário, porque às vezes troca, né? Porque dependendo das vezes onde cai, é horário diferente. Só que graças a Deus essa fábrica que a gente trabalhou só tinha. O casal podia ficar só no mesmo horário mesmo, não podia trocar. E entrava que horas? Entrava 8:30 da manhã e saía 8:30 da noite. Ah, ok. Ah, era perto da sua casa essa fábrica? Era. Da minha casa, graças a Deus, também foi. Era tipo, sei lá, 5 minutinhos a pé. Ah, você era do lado praticamente, Do quase, né? lado, a maioria da galera ia de bicicleta, né? Levava às vezes 10 minutos para chegar de bicicleta, 15, 20 minutos de bicicleta, e a minha era do lado, era 5 minutinhos. E aí, como que é esse salário aí? Você trabalha 12 horas e esse salário equivalente aí a renda aí e a qualidade de vida, o padrão de vida aí, como que é esse salário? Então, quando eu estava na Murata, lá quando eu cheguei a primeira vez, meu, era um salário muito bom, sabe? Praticamente era assim, a gente usava o salário de um do casal, né? E o outro a gente guardava, né? Tá? E esse Então, um a gente passava super bem, pagava todas as contas, vai passear, come fora, toda folga a gente ia comer fora, né? Então, assim, o salário aqui é muito bom, né? Na época era muito bom, né? Então você conseguia guardar, você conseguia mandar dinheiro para o Brasil, né? Era legal. muito legal. Hoje já não é mais igual. É, Hoje já está diferente. porque assim, qual é a média? Esse lugar que vocês moravam foi um apartamento que a empresa arranjou para vocês. Quanto vocês Isso. pagavam de aluguel? Como funcionava? Então, eu não vou saber converter para você em real, mas falando Tá. do dinheiro daqui, porque aqui a gente fala, aí a gente fala R$ 1, R$ 10 e R$ 100. Aqui seria 100, que seria os centavos, e 1.000 que seria os 10 e R$ 100. Uhum. 1.000 seria R$ 10 e 10.000 seria os R$ 100, mais ou menos, que aqui a gente recebe por 1.000, né? Tá. Não é por 10 e... Então, assim, para o valor daqui, eu pagava na época de aluguel, eu pagava 70 mil. Mais ou menos o nosso Uhum. salário dava em torno de 200 mil, 250, 240 mil, mais ou menos, na Certo. época. Uhum. Então, assim, era um salário bom, né? E a comida aqui era bem barata, tudo é muito barato para você sair para comer fora, era tudo bem barato, tudo bem baratinho. Então, assim, é muito diferente mesmo a vida que a gente tem aqui com a vida que a gente tem no Brasil. Pelo menos eu, né? Que eu tinha no Brasil, era bem diferente. Então, assim, valia muito a pena. Tá. Esse valia eu já vi que o negócio mudou muito. Ah, mudou, o Japão mudou muito. O Japão mudou bastante. Tanto o dólar, né? Que
ficou com horrores, e o iene também subiu bastante. Então, assim, hoje para você guardar dinheiro, para você mandar para o Brasil é difícil hoje em dia, né? E também aumentaram muitas coisas aqui. Depois da pandemia, depois que aconteceu toda a coisa da pandemia, aumentou muitas coisas aqui. Nem esse ano mesmo, agora no começo do ano, teve reajuste de maioria dos alimentos. Então, uma compra que antigamente, nessa época que se ganhava bem, a gente passava assim 10 mil, né, a semana, super bem. Hoje, 10 mil você compra o básico, para você sobreviver, o básico do básico ainda, né? E tem que, tipo assim, escolhe o que vai comprar, entendeu? Digamos assim, para quem não consegue gastar muito. Mas para você comprar as mesmas coisas que você comprava antes, você gasta hoje acho que uns 20, 25 O mil. dobro. Então subiu bastante, assim. E o salário não subiu muito, por isso que eu falo. Hoje em dia, tá no Japão, eu estou aqui porque ainda para mim compensa mais do que eu estar no Brasil, né? Mas às vezes para muita gente largar, né, às vezes um emprego que tem uma coisa fixa, por enquanto o Japão não tá bom para você guardar dinheiro. Ele não tá tão bom assim, ele já foi bom já, né? No caso, vocês são um casal, né? E Isso, aí acaba balanceando. Com uma pessoa isso. sozinha já fica mais difícil, né? Fica muito difícil, fica bem difícil. Porque como o aluguel tá caro, a comida tá cara, então assim, é complicado, né? Você pagar aluguel, você, né, ter as suas coisas e ainda conseguir mandar dinheiro para o Brasil. Tem gente que consegue um pouco, né? Mas tá bem diferente de 3 anos para trás, tá bem diferente. E você estranhou a comida? O que você estranhou muito a comida aí? Eu estranhei um pouco, porque na verdade a comida aqui, a maioria das coisas é doce. Como assim? É, eles colocam doce em tudo, açúcar em tudo, Jura? juro. Você vai comer o lanche do McDonald's, você olha lá, você fala, nossa, esse molho deve ser incrível. Aí você põe na boca, é doce. Tipo É do... mel, Sério? de verdade. Quando eu cheguei, eu era doida de experimentar tudo, né? Como eu queria experimentar tudo, tal, tal. Nossa, mas quando eu comecei a descobrir que não era o sabor que eu queria e sempre tinha alguma coisa doce no meio, aí eu parei. Jura? Olha, pra você ter noção, eu fui comprar um shoyu no mercado, o shoyu era doce, Jura? juro. Aí comprei o vinagre, que uma pessoa que eu conheci na época falou, olha, tem esse vinagre, né, me mostrou a foto. Comprei o vinagre era doce. Mentira! Verdade. Eu falei, não acredito, tudo é doce aqui nesse lugar. É tipo um molho tarê que a gente faz aqui. O tarê era o Isso. shoyu. Sim, sim. Tudo doce. Aí, né, eu, bela, linda, milho. Falei, nossa, vou pegar o milho, vou cozinhar. E aqui já vende, às vezes, o milho já cozido, né, na espiga, assim. Ah, tá. Aí eu falei, vou comprar, corto, manteiga e sal. Tava aguada para comer isso daí. Doce. O milho é doce. É cozido numa água doce, vai, vamos dar exemplo. Não, ele é doce. Do pé, da Jura? raiz, parece que eles jogam açúcar na terra, entendeu? E daí vem doce. Ó, a batata, ela é um pouquinho adocicada. A batata doce é bem doce. A cenoura é doce, a beterraba é doce. Nossa! Tudo tem um doce, um docinho. Não é diferente do Brasil. É diferente. E todas essas comidas que você provou, tem alguma que você gostou e falou, não, essa eu adotei como uma coisa que eu gostei, e tem coisa que você falou assim, o que você falou assim, meu, isso aqui eu Hum. não como. Ai, tem coisa que eu nem cheguei a provar, assim, que não dá. Tem um lanche aqui que é tipo pão de cachorro quente, que eles colocam o yakisoba no meio. Oi? Eles põem yakisoba no meio do pão? É, eu não tive coragem de comer. Porque você olha assim, aquela Coragem. coisa, uma coisa estranha, assim, é diferente. Eu não tive nem coragem.
né? Lanche, que nem lanche do Mac, eu como só, tipo, 1, 2 lá, porque os outros é doce, né? E agora assim, o engraçado que o doce mesmo, por exemplo, você compra um bolo, você compra uma torta, não é tão doce. E Jura? isso eu gostei. Porque que nem o chocolate do Brasil. Você pega lá a barrinha da Lacta lá. Eu nunca consegui comer. Um ao leite é enjoado pra caramba. Você come isso tipo, pra mim um já tava bom. Aqui você come a barra inteira e não sente o doce. Ah, tá como se fosse um meio amargo, um blend, assim. É diferente, não é tão doce. Os bolos aqui também não são tão doces, Tá, né? entendi. Não são tão açucarados assim. Então o leite condensado em si não é tão doce. Olha, o... eu vi que, não sei se é toda a região, alguns picolés diferentes aí, né? Tem, Estranho. aqui tem picolé de tudo quanto é jeito. Me Aqui tem fala bastante, alguns aí. aqui tem bastante de chá verde, que eles Sério? fazem bastante sorvete de chá verde, sorvete de aquele doce de feijão. Nossa, Do feijão tem bastante também. Ai, tem acho, sorvete de tudo quanto é tipo que você imaginar, assim, deve ter aqui. Bem diferente. e esses sorvetes são muito doce ou já são mais ou menos tranquilo? Não, também é tudo tranquilo. Os doces aqui em si não são tão doces. Agora, Ah, no por geral. exemplo, às vezes você vai comer um lanche, um hambúrguer, você vê lá uma foto mó bonita do hambúrguer, né? Que eu lembro que uma vez inaugurou um restaurante lá, a gente, nossa, uma foto linda, sabe, assim, daquele hambúrguer. Aí a gente foi comer a carne adocicada. Nossa, Como que você imagina que você vai comer uma carne do hambúrguer adocicado? sim, sim. Meu Deus, uma carne com açúcar, né? Tipo, não, Não, né? Não não casa, orna, não não casa. combina, não orna. É. Agora, os doces que deveriam ser doces não são tão doces. E da cultura aí japonesa, você penou para acostumar com alguma coisa da cultura? Olha, eu acho que não, né? Que eu sempre, assim, mesmo assim no Brasil, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu sempre procurei seguir regras, sabe? O que não é bom para mim não é bom para o outro, não atrapalhar o vizinho, não atrapalhar as pessoas na rua. E aqui eles são muito assim. Por exemplo, aqui no Japão, você não fica buzinando. Você não escuta buzina. Quando a gente escuta, a gente fala, meu Deus, o que será? Sabe? Porque foi uma coisa assim, meio surreal quando você escuta uma buzina, né? Que nem aqui você não vê ninguém andando e comendo ou bebendo. Não Jura? pode, não pode. Você Não andar e pode. É que não não pode. pode, não é? Nossa, qual é Não o motivo, pode. sabe me dizer? Porque você pode, às vezes, como você está comendo ou bebendo, você pode tropeçar, você pode cair para a rua, né? Tira a sua atenção. Andar de bicicleta, você não pode ter um garupa na sua bicicleta, né? E a bicicleta aqui, ela é como uma moto. Tem o registro da bicicleta. Se você bebe coisa alcoólica, você não pode dirigir a bicicleta. Se você é pego dirigindo, você é pego andando de bicicleta, você leva a multa. Normal. Né? Não pode andar. Que aí no Brasil a gente anda, né? De guarda-chuva, na bicicleta, não pode, celular não pode. Né? Aqui não se anda na rua fumando. Então, essas coisas, na verdade, eu gostei. Porque, sabe, não fica aquela bagunça, sabe, de você, o pessoal come e vai jogando tudo na rua, porque as ruas aqui são limpinhas, não tem sujeira, não tem nem lixeira na rua, na verdade. Então, acho que é justamente já por isso também, né? E então, assim, eu consegui me adaptar bem. Né? Barulho no Apato a gente não pode ficar fazendo, senão eles chamam a polícia mesmo. E não é barulho igual aí no Brasil, que é ensurdecedor, não. Se você ficar andando, por exemplo, se eu moro no Apato em cima, se eu ando, tipo, faço muito barulho andando, e o vizinho de baixo às vezes não gosta, pode chamar a polícia. Então, assim, Jura? porque E, você tá e isso atrapalhando. acarreta alguma multa, alguma coisa do tipo?
Depende do horário, sim. Depende do horário, tipo, você lavar roupa, não pode, é barulho, não pode. Chega em casa, tem que tirar o sapato e andar de meia. Na verdade não se entra também com sapato dentro de casa aqui. E isso eu adorei também. De Eu repente, essa cultura do sapato já vem por causa disso, né? Não sei. também, mas é para não trazer coisa ruim da rua, Tá. Uhum. né? Foi mais por isso também. E de verdade, assim, quando eu for pro Brasil, eu vou continuar, porque não suja a casa. Você passa o pano, não sai preto. Aí no Brasil sai preto com areia, com terra, sai com tudo, né? É Aqui não, verdade. sai limpinho. Você vê assim um pó no chão. Então isso daí é uma coisa que eu acho que eu vou levar para mim quando eu voltar para o Brasil. E deixa eu te falar, agora o clima, eu quero saber do clima. Como que é o clima aí na região que você mora? Então, aqui onde eu moro hoje, eu moro em Gifu, né? É bem afastado da onde eu falei para você, de Shimane, quando eu cheguei a primeira vez. Mas o Japão inteiro. Frio é frio. Tipo, hoje tava de manhã cedo, acho que tava -2 graus na hora que eu saí para ir trabalhar. E é frio, e neve, frio. Calor é 42 graus, Nossa, jura? é muito quente também. Você não consegue ficar muito tempo assim no sol, passar mal, tem que tomar cuidado, porque é muito quente e é muito úmido aqui. Uhum. E no frio é seco, é um frio seco. Então, assim, apesar de estar -2 graus, vamos supor, a gente não sente tanto frio igual aí no Brasil, porque aí no Brasil o clima é o frio, mas é um frio úmido. Sim, o vento bate, é mais, né? Dá uma sensação Isso, térmica mais baixa. isso. Agora aqui é um frio seco. Então, assim, tá frio, mas você não, sabe, não te dói igual do Brasil. É diferente, é engraçado. Então, assim, aqui ou é calor, ou é frio, é frio. Existem os meios termos também, né? Uhum. Mas eles são breves, são bem breves, sabe? Mas aqui predomina, assim, mais o frio mesmo do que o calor no Japão. Dá quanto? Calorzão mesmo, a gente tem praticamente um mês de calorzão mesmo. Depois já Ah, tem assim, se fica fresquinho, sabe? tá. Né? Mas de calor mesmo, igual faz aí no Brasil, que fica um tempão com calor, é um mês praticamente só. Uhum. E como que são as frutas aí? Você encontra algumas frutas que você costumava comer aqui? Como que funciona? Então, olha, aqui é fruta. O Brasil, depois que a gente vai morar fora, a gente descobre o quanto o Brasil é rico. Porque as frutas que a gente encontra aqui, tem frutas que dão aqui, morango, né, abacaxi e tal, mas não é igual, não tem essa variedade que tem aí no Brasil. Nossa, o Brasil é riquíssimo de verduras, de frutas, né? Aqui não tem, aqui você sabe tudo que vai ter de fruta no mercado, porque são aquelas só, e são muito caras. Porque o que tem também, às vezes, que nem uma manga. Manga aqui é luxo. É ostentação você Jura? comprar uma manga aqui. Porque uma Sim. manga, hoje, você paga como se fosse R$ 100 uma manga. Nossa! Mamão é caríssimo. Quando se acha um mamão também. E quando acha um mamão, não é gostoso. O mamão é um pouco aguado, não é saboroso igual o mamão do Brasil. É porque de repente tira muito verde do pé e tal, né? Para transportar. Também. Mas tem um senhor que é um amigo nosso que ele tem plantação aqui. Ele disse que já tentou plantar mamão de tudo quanto é jeito. Ele falou que acha que o clima não permite que o mamão amadureça, igual ao ponto Ah, tá, tá. do Brasil, né? Tem maracujá também, é muito difícil você achar maracujá aqui, não tem, né? Então, assim, é coisa que é só quando a gente sai que a gente dá valor mesmo, porque é caro, né? As coisas. Aqui todo mundo brinca, meu, você comprou uma melancia, você tá ostentando, hein, meu? Você tá ganhando. Chegou na casa, você oferece uma manga, fala, nossa, uma manga! Nossa!
uma manga, não acredito. Você vê, uma manga é 1 hora de serviço para você comprar uma manga, ainda olhe lá. Olha, Mas interessante essas coisas, né? Você só acaba dando valor depois que você sai, né? E vê outra realidade. sim, é bem isso daí mesmo. E qual que é seu plano? Seu plano é ficar quanto tempo? É ficar aí para sempre? Qual que é seu plano? Olha, ser bem sincera, eu não tenho uma coisa para falar assim para você, olha, eu vou ficar aqui mais tantos anos e vou embora. Eu não sei quando eu vou embora, porque na verdade quando eu cheguei era para eu estar indo embora esse ano, Uhum. né? Mas eu não vou embora. Esse ano ainda não é hora de ir embora. Então, assim, eu não sei, não vou morar para sempre aqui, isso daí eu tenho certeza. O para sempre aqui não é real. Mas quando eu vou embora, eu não sei. Pode ser daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu não sei. Tá. Porque a vida aqui, É, apesar de muito boa, desculpa, não entendi. apesar de tudo, a vida aqui é muito boa, né? Ah, que bacana, legal. É muito seguro aqui, né? Você tem liberdade de ir e vir, né? Por mais que o Brasil, o Japão não está com a inflação muito boa, você tem um carro bom, né? Então, assim, a vida aqui é boa. Tá. Como que é, então, essa qualidade de vida? Você tem uma qualidade de vida razoável? Para você tá bom? Você consegue pagar suas contas? Você consegue passear? Você consegue... porque, assim, muitas pessoas falam que lá a gente só trabalha, casa, trabalha, só trabalha, né? E você não tem qualidade de vida, porque você só trabalha, ganha dinheiro, mas só que você não vive e tal. Isso aí é uma realidade geral ou depende do que você faz, aonde você trabalha, onde você mora? Depende bastante da onde você trabalha, né? Que nem as pessoas que trabalham 12 horas batido, não tem jeito. Por quê? Você se arrebenta, é muito cansativo, é muito cansativo. Não dá nem para traduzir assim, quanto é cansativo esse trabalho de 12 horas aqui no Japão. Porque eu acho que você fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, parece que te dá exaustão. Então, quando chega no dia da folga, primeiro dia, o que você vai fazer? Que quando você trabalha 12 horas, você só chega em casa, você só come, quem ainda quer comer, porque eu conheço muita gente que nem comia, tipo, eu bebia uma água e já ia, tomava um banho e dormia de tão cansado. Então, enquanto está trabalhando, chegar em casa, dorme, levanta, vai trabalhar. Chega em casa, dorme. Na folga, o que você vai fazer? Você vai lavar roupa, você vai dar uma limpada na casa, né? Aí você vai fazer compra. Aí domingo você quer descansar, porque você já cansou de limpar a casa, de fazer tudo que você tinha que fazer. Então, por isso que fica cansativo, né? E daí você realmente só consegue, às vezes, passear, fazer uma viagem mais longa quando tem algum feriado, né? Aqui no Japão tem 3 feriados, né? Que é o que o Japão em todo para. Então, normalmente, quem trabalha 12 horas por dia, que não folga com o calendário do Japão, só folga mesmo nesses 3 feriados que tem. Né? Agora, que nem eu hoje, o serviço que eu estou fazendo hoje, que é a primeira vez também que eu trabalho desse jeito, eu faço o TADE, que é o mesmo horário do Brasil, horário comercial, né? Tá. Então, assim, não cansa tanto, porém cansa também, porque você fazer a mesma coisa o dia inteiro, eu não sei, te dá uma exaustão, é diferente, é bem Sim. diferente. Né? Então, por isso que o pessoal fala mesmo que não consegue, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Né? Porque a maioria das pessoas trabalham 12 horas, porque essas 12 horas é o que vai dar a folga no seu bolso, né, digamos assim, para você conseguir mandar o dinheiro para o Brasil. Né? Porque hoje eu estou trabalhando, TADE, é o serviço horário comercial, porque foi uma escolha minha, porque eu tava bem cansada, né, de trabalhar desse jeito. Mas, assim, você consegue respirar um pouco mais, entendeu? Você consegue ter um pouco mais... eu limpo minha casa durante a semana, eu chego do serviço, dou uma limpada, e daí no final de semana dá pra eu ir passear, né? Ah, legal. Só que aí você deixa de ganhar aquele outro pouquinho para você conseguir, vamos supor, voltar logo pro Brasil, vamos supor assim, né? Mas a vida aqui é uma vida boa, porque você consegue ter um carro bom, né? Qualquer carro que você compre, se for barato ou do mais caro, são carros que, sabe, são automáticos, são confortáveis,
né? A gente pode, sei lá, ir comer em qualquer lugar, porque as comidas aqui, os restaurantes não são tão caros. Então a gente tem alguns privilégios que daí no Brasil é mais difícil. Nem hoje aí no Brasil, eu acredito, se você for todo final de semana no McDonald's, você não consegue, dependendo do salário que você ganha. Sim, sim. Aqui a gente consegue, entendeu? Então, assim, é muito bom por causa disso. Deixa eu É. perguntar agora para você. Você pagou algum mico aí, alguma gafe, alguma coisa engraçada que você passou por alguma situação aí? Olha, pagar mico assim, literal, praticamente eu passo quase todos os dias. Me conta. Porque eu não falo japonês, né? Porque todas as empresas que eu vim trabalhar, eu só tinha contato com brasileiro, eu não conversava com japonês, Sim. né? E eu fui aquela pessoa que falava: imagina, a pessoa mora um ano fora e não aprende a língua, né? Eu paguei a minha língua, paguei 5 anos de Japão e eu não falo Nihongo. Falo uma palavra solta, outra solta. Aí, só que eu não tenho vergonha, sabe? Aí, Aham. lá na fábrica que eu tô trabalhando hoje, os meus líderes são todos japoneses. Ah, eu passo cada uma ali, porque eu preciso de ajuda, eu lembro de uma palavra junto com a outra e falo. Às vezes eles ficam olhando assim para sua cara. Aí eu tento achar outra palavra. Até esses dias atrás, meu colega morreu de rir. Porque a gente foi comprar café, aí a moça perguntou de onde eu era. Porém, eu nunca que eu imaginei que ela ia perguntar de onde eu era. Ela Aham. falou, o que ela falou para mim deu a entender que se eu iria comer ali naquele lugar. Então eu deduzi Ah. isso. Aí eu falei, não, eu vou comer aqui. Aí o meu amigo começou a dar risada, ele falou, ela perguntou de que país você era, não o que você vai comer. Eu sou daqui, daqui. Não, vou comer aqui. Ah, vou Tipo, comer. né? Então, assim, mico, a gente que não sabe falar Nihongo, a gente passa bonito. E é muito difícil mesmo? É difícil, é muito difícil porque são palavras diferentes, né? Totalmente do que a gente fala, tipo, dokodê, sabe? Essas coisas assim. A gente não tem como fala, essa sonoridade assim igual a deles, né? Então as palavras ficam muito estranhas. Então é um pouco mais difícil. Você não conversa todos os dias, é difícil de aprender, viu? E Difícil. você comentou que eles são educados e tal. Você percebeu assim algum repulso, algum preconceito, alguma rejeição sobre a questão dos imigrantes? Tem bastante. São muito educados, né? Quando você vai para um comércio e tal, eles são, nossa, muito educados. Porém, quando a gente está aqui todo dia, todo dia, todo dia, você sempre vai encontrar uma pessoa ou outra, porque a gente entra nas lojas normais, aqueles entram também, mercado, assim. E, nossa, principalmente na região onde a gente estava, que eles não têm muito costume de ficar vendo muito estrangeiro, nossa, às vezes você entra no corredor assim do mercado, eles saem. Ou Oi? você entra no corredor assim no mercado, né? Você entra no corredor, eles olham para sua cara, eles estão com alguma coisa na mão, solta e vai embora. Aí se você sair dali e você ficar olhando, ele volta para lá. Ah, entendi. Ele não quer ficar no Entendeu? mesmo corredor que você. Não, nem no mesmo corredor. E às vezes a gente vai no mercado, vamos supor, mas isso é errado. Se eu reclamar, tipo, é feio para eles, mas eu não ligo mais. Você percebe quando o cara do caixa ou a moça do caixa não gosta de estrangeiro. O japonês tem muito costume de falar tudo o que ele está fazendo, né, no mercado. Como Ah, assim? Me dá um exemplo. tipo assim, ele pega assim, boa tarde, você quer uma sacola? Você quer, aqui tem cartão de ponto, né? Você quer vai passar o cartão de ponto? Aí ele começa a passar a sua compra, ele fala, tipo, um produto, 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos, ele vai fazendo isso. Ele vai contando lá. E vai falando, às vezes, o valor e tal. Quando não gosta de estrangeiro, eles não abrem a boca. Jura? Eles não falam nada, 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 nada. Eles ficam bem quietos assim. Aí a gente que fala, né? Por favor, né? Dá uma sacola. Ó, você Vou passa pagar meu. cupom, desconto. Sabe?
Aí você percebe que a pessoa não gosta. Só que, na verdade, ela não Hum. poderia estar fazendo aquilo, porque ela está atendendo o cliente, né. Mas de Uhum. boa, tem gente que reclama, né. Mas eu não ligo mais. Mas a gente vê, assim, criança, principalmente criança que quando às vezes vai em escola japonesa, sofre bastante. É Porque os mesmo? próprios pequenininhos, eles fazem bullying com as crianças. Tá. E faz bullying feio, sabe, de escrever, fazer desenho. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do pai, que ele estava chorando, que ele falou que os amiguinhos da escola fizeram um desenho, tipo um cocô, e ele era o cocô, ele era o bicho feio, né. E então eles judiam mesmo, assim, as criancinhas elas sofrem um pouquinho mais na escola, viu. Eles têm, mas fora isso, assim, como fala, para o comércio, eles são muito educados, muito educados. E quando eles gostam bastante também. É. É, são bem educados e gostam bastante. Solícito, dá risada. Ai, que bom, menos mal. Porque na É, verdade é assim, você percebe que isso é uma coisa da geração antiga ou da geração ou depende da faixa etária? eu acho que tem um pouco sim, dependendo da região que você está, se é muito interior, é por causa da idade, né, de antepassados, mas eu acho também que é muito por causa que os brasileiros aprontam aqui também, sabe? Você vê bastante notícia, assim, de brasileiro furtando, brasileiro Hum. fazendo coisa errada. Aí já não tem boa fama, porque você liga a televisão aqui e só passa tragédia do Brasil, né? Então eles já não têm uma boa impressão. Aí chega aqui, eles fazem isso, então aí às vezes o pessoal acaba, sabe, misturando, não acaba entendendo que cada um é cada um É caso isolado, né, não é é, generalizando. então às vezes eles generalizam bastante também, né? Mas assim, num todo, assim, não é tanto, você não vê tanto, mas existe. O pessoal às vezes fala Hum. que não tem, que é tudo, sabe, tudo legal, mas não, existe sim, né? Pode ser que até você venha passear, vamos supor, e você sinta que você, às vezes a pessoa ou te olhou feio e tal. Nem meu marido. Meu marido, ele não é, ele é assim, não é moreno, mais ou menos assim da tua cor. Não é moreno, mas não é Uhum. branco. Sim, sim. Ele é alto e ele é meio gordinho. E aqui, japonês é um palito. É tudo magrinho. Aí a gente vai no mercado, as crianças ficam assim, ó. Muito engraçado. Então, o Diferente, pessoal, né? diferente, o pessoal olha, o pessoal olha. E às vezes aqui também, olha, às vezes aqui você encontra cada japonês doido, É. você tem que ficar prestando atenção, eu tenho medo de japonês, porque às vezes eles ficam te seguindo, Como assim? eles seguem a gente, tipo, no mercado, sabe, você tá no mercado, eles ficam te seguindo. Aí, porque eu, às vezes, eu tinha mania, hoje eu não tenho mais, justamente por causa disso. Você tá no mercado, aí às vezes fica um japonês atrás de você. E às vezes tem japonês que é meio pancada, às vezes eles te batem, Nossa, tipo, te puxa. Então você tem que tomar cuidado, dependendo de onde você tá, porque tem japonês que é meio doido da cabeça. Uma vez teve mas um isso japonês que ficou mas isso com homem e com mulher ou só com mulher? com homem com mulher. Então, assim, japonês é meio pancada, tem uns japonês meio doido. Teve até uma vez que o rapaz ficou me encarando assim, dentro de uma loja que a gente estava, eu não percebi, porque eu estava tão entretida, meu marido falou, sai daí, você não tá vendo que ele tá aí seguindo você? Eu falei, não, eu não vi. Ele falou, vem pra cá, e olhou feio pro cara, né? O cara continuou olhando e ficou olhando feio pro meu marido e ele foi seguindo a gente. Eu falei, vamos embora. Aí a gente teve que sair embora. Nossa, que loucura. É, tem japonês que é meio doido. E aí Então, no aspecto geral, qual é a sua opinião sobre o Japão? No aspecto geral, você hoje em dia? olha, eu sou suspeita porque apesar de tudo, essas coisinhas assim, eu gosto muito do Japão. É um lugar muito lindo, muito tranquilo para você viver, sabe? Dependendo da cidade que você mora, você pode deixar teu carro ligado, pode deixar aberto. Nessa cidade que eu falei para você, eu deixava a porta da minha casa aberta. Eu nem trancava, deixava aberto, sabe? Ninguém mexe, né? Não tem tanto barulho na rua.
igual aí no Brasil, né? Que é o tráfego aqui também é muito, eles são bem educados para você andar na rua, assim, com o carro e tal, né? Você tem uma qualidade de vida, né, um pouco melhor do que no Brasil. Então, assim, eu gosto muito do Japão. Adoro, eu amo estar aqui. Por isso que eu falei para você, eu não sei quando eu vou embora, né? Porque eu gosto bastante. De falar assim, eu tenho que ir embora hoje, eu iria ficar muito triste, porque eu gosto bastante daqui. Né? Me Uhum. ensinou muito, me fez crescer muito como pessoa, aprender também, né, bastante essa coisa da cultura deles, que é de você respeitar, de você, né, seguir algumas regras para você não prejudicar as outras pessoas, né? Então a gente vai crescendo, aprendendo, amadurecendo também, né? Então, Verdade. assim, o que eu assim, eu sou totalmente apaixonada pelo Japão. Que bom, Eu bacana. gosto. Tá, e qual conselho você daria para o imigrante, quem está querendo ir passear com visto de turista e quem está querendo ir agora com visto de trabalho para o Japão? O que conselho você daria para esse imigrante? Olha, eu acho que assim, vir para conhecer é totalmente válido. Eu recomendo assim para todo mundo vir, porque é uma cultura muito diferente. Eles são extremamente educados, extremamente educados. Você vai no mercado fazer compra, ele não faz igual no Brasil que se joga. Ele arruma, né? A sua compra dentro da sua cesta. Então, assim, para você vir para passear é totalmente válido, vem mesmo, porque vale muito a pena. É um lugar lindo, lindo, lindo. É uma educação fora do comum, né? E para trabalhar, hoje, falando hoje mesmo, assim, financeiramente falando, só se a pessoa não tiver realmente bem estabilizada no Brasil, eu aconselho ela a vir. Agora, se tem um emprego que está ganhando razoavelmente bem, está dando para passar, né? Tipo, tá dando, mas tá apertado, fique. Porque o Japão não é momento de vir para cá, porque as coisas estão caras, não tá tudo tão baratinho igual era, né? Mas eu creio que tudo isso vai passar. Então, assim, mas se a pessoa também quiser vir, tipo, não, eu quero ir, já trabalho e já passeio, já conheço, vem. Porque é totalmente válido. Eu acho que independente você sair do Brasil para vir para o Japão, para ir para os Estados Unidos, para ir para a Inglaterra, não importa. É muito válido você conhecer outras culturas, porque você vai também reconhecer o quanto o Brasil é rico, o quanto o Brasil é caloroso. Esse calor do brasileiro não existe em nenhum lugar. Apesar do Japão ser um país muito educado, são solícitos e tal, não existe o calor igual o nosso brasileiro, sabe? Então é muito bom, sabe? Você sair do ninho, né? Para Aham, conhecer outros lugares, para poder, né, até valorizar um pouco o Brasil. Eu total sim. apoio. É. E agora, já falar, agora você manda aquele abraço para os seus familiares e amigos do Brasil. Agora é a hora de você mandar Né? esse abraço pro pessoal. Ai, um beijo, mãe, pai, meus irmãos também que estão lá. Meu Deus do céu, que saudade, que saudade, que saudade. A única coisa ruim mesmo de morar aqui é tá longe, sabe? É você não poder dar um abraço, é você não poder, sabe, tá perto. Que nem a gente, eu com meu marido, a gente tem acho que 9 sobrinhos. A gente só pegou 2, né? Então, assim, é, coisas que infelizmente a gente é uma escolha nossa, mas essas coisas é o que mais dói na gente, é isso. Então, é um beijo para vocês, amo vocês também, minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas. Saudade, a saudade é bastante. É verdade, muita gente que imigra, os imigrantes, falam que essa saudade, essa distância da família é o que realmente acaba pesando. É o que pesa. É o que pesa. Até esses tempos atrás a gente perdeu uma pessoa, aí você para pensar, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Né? Você fica meio assim. Mas é coisa que acontece, né? A gente tem que estar preparado, é uma escolha nossa, é um sonho nosso estar aqui, né? Então, assim, mas tem hora que eu te falar, dá vontade de ir embora mesmo, dá saudade. Mas eles também mandam força pra gente, é por isso que a gente continua aqui.
Sim, legal. Ó, foi um prazer falar com vocês. Estamos chegando no final do nosso vídeo. Ai, foi um prazer, foi meu. Adorei, adorei. Espero ter suprido aí, né, expectativas. Não, muito Eu gostei bacana, muito bastante. interessante, muita informação nova, muita informação útil para quem se interessa e tem curiosidade sobre o Japão. Foi muito enriquecedor. Ai, obrigada, imagina. Eu espero que tenha sido. Ó, pessoal, lembrando que agora no final nós vamos colocar uns vídeos, umas fotinhas. Vou pedir para ela mandar algumas fotos da região, as fotos dela, viajando se ela tiver, para vocês matarem a curiosidade. Tá, eu mando sim. E fiquem aí para vocês verem, hein? Vocês vão Sim, gostar, porque é sim. lindo mesmo. O Japão é lindo. Eu já vi algumas fotos e concordo com você, é muito lindo mesmo. É lindo. Pessoal, mais uma vez aqui Ayrton Rocha com Fora do Ninho Brasil, com uma experiência nova para vocês nesse ano 2024 que está começando e tem muito conteúdo bacana para vir ainda. Pessoal, tchau, tchau, querida. Tchau, muito prazer. O prazer Adorei. foi todo meu. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau. Uma vida saindo.